Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Code Rage Brasil. Meu nome é André e eu fui convidado com muita honra pelo Fernando Risato para fazer parte desse evento. O tema que eu trouxe para essa palestra é OpenTools API, que é um recurso relativamente pouco conhecido ou pouco explorado pelos desenvolvedores, mas é um recurso muito útil e muito poderoso. Vocês vão ver aqui durante a palestra que dá para fazer muita coisa bacana com o OpenTools API. Então, o meu objetivo aqui hoje é trazer um pouquinho desse universo do OpenTools API para vocês conhecerem e fazer algumas codificações práticas, né, para a gente ver o funcionamento dele. Ok? O meu nome é André Celestino, sou embarcadeiro Delphi MVP desde fevereiro de 2017. Atualmente eu trabalho como desenvolvedor Delphi Senior na DB1 Global Software em Maringá, Paraná. Tenho também o meu blog, que é andrecelestino.com, desde 2012, e lá eu abordo vários temas relacionados a Delphi e também relacionados com engenharia de software e desenvolvimento ágil. E também deixo aí o meu e-mail, andredelphi@gmail.com, caso vocês queiram entrar em contato comigo não só sobre o OpenTools API, mas sobre qualquer coisa, tá pessoal? Fiquem à vontade. Essa aqui é a nossa agenda dessa palestra. Eu vou iniciar com uma definição do OpenTools API. Depois eu vou mostrar alguns wizards conhecidos, tá? Já vou falar o que são esses wizards. Em seguida eu vou mostrar algumas interfaces que compõem o OpenTools API. E depois eu vou entrar na parte mais legal, né? mais interessante, que são as demonstrações práticas. E é aí que a gente vai ficar a maior parte dessa palestra. Por fim eu vou mostrar uma imagem, né, um print que eu tirei de um wizard que nós desenvolvemos na equipe Delphi lá na DB1 e que nos ajudou muito, né? Agilizou o nosso trabalho, aumentou a nossa produtividade, por isso que a palestra tem esse nome. E aí depois, no final da palestra, eu vou estar disponível aqui para responder perguntas ou dúvidas que vocês tiverem sobre o assunto. Ok, pessoal? Então vamos lá. O que é esse tal do OpenTools API? Eu entrei na wiki da Embarcadeiro para pegar a definição lá. Lá tem uma definição bem legal, e aí eu complementei algumas coisinhas para ficar aí nesse molde que ficou esse parágrafo. Tools API é um conjunto de mais de 100 interfaces que interagem e controlam a ideia do RadStudio, como por exemplo o menu, barras de ferramentas, lista de ações, editor de códigos, grupo de projetos, até mesmo a parte de depuração de código, que é o debugging, né? E com isso você consegue estender o ambiente de desenvolvimento, ou seja, você consegue adicionar funcionalidades no RadStudio que não fazem parte da sua instalação original. Entendeu? Então vocês conseguem colocar menus extras lá que podem dar um ganho de produtividade, sim, principalmente quando é relacionado com coisas específicas de regra de negócio. E aí, pessoal, para quem já conhece o OpenTools API, sabe que nós chamamos ele carinhosamente de OTA, que é o acrônimo, né? OpenTools API. Então vocês vão ver que as interfaces elas iniciam com esse prefixo IOTA. O I já é uma convenção de interface, né, que nós já conhecemos, e o OTA é esse acrônimo do OpenTools API, ok? Quando eu digo wizards, pessoal, eu me refiro aos plugins do RadStudio. Então nessa imagem aí, ó, eu destaquei o GExperts e o CNPack, que são dois plugins muito utilizados pelos desenvolvedores Delphi, e nós chamamos eles de wizards porque eles foram construídos em cima do OpenTools API. Então tem essa nomenclatura. Além deles, tem também o Model Maker, que é o MMX, o The Dev Extensions e o Source Connection, que não é tão conhecido, mas ele tem uma proposta bem bacana por ser voltado mais para versionamento de código. Então o que acontece? Esses 5 plugins, eles são wizards, tá? Pela convenção que a gente usa com o OpenTools API. E claro, eles foram desenvolvidos com as interfaces do OpenTools API. Então já dá para ter uma ideia do poder desse recurso, né? O CNPack, por exemplo, ele traz uma série de funcionalidades, de recursos, tanto para codificação, quanto para compilação, para refatoração, e que nos ajuda no dia a dia. Nas atividades cotidianas ali de programação, isso nos traz um ganho de produtividade. Né? E esse, então, é um dos objetivos principais do OpenTools API. É você criar wizards, né, para você ou para a sua equipe, e que traga isso uma agilidade no trabalho. Né? Automatize alguns processos, enfim. Certo, pessoal? Eu vou passar o slide aqui
para a gente fazer a introdução a algumas interfaces do OpenTools API. Né? São mais de 100, como havia dito, mas essa aí já dá para a gente ter uma ideia do que a gente pode trabalhar no RadStudio. A primeira delas é a principal, que é a Iota Wizard, que nos permite criar novos wizards para o RadStudio. A segunda é uma interface também muito importante, que permite criar novos menus no RadStudio, assim como aconteceu ali, né, para o CinePack, para o GExperts. E do terceiro para baixo são interfaces para módulos específicos do RadStudio. Por exemplo, editor de códigos, formulários, Environment Options, Code Insight, grupo de projetos, a janela de To-Do, né? Ações com breakpoints e depuração de código, atalhos para funcionalidades, então você consegue fazer bindings, né? de combinação de teclas para acessar algumas funcionalidades suas ou existentes já no RadStudio. Temos também para o IDE Insight, Get It Manager, temos também uma interface para fazer algumas ações com ele. E a última eu destaquei porque é uma interface nova do RadStudio Tokyo. Como vocês sabem, o Update 2 da versão Tokyo trouxe a opção da gente mudar o tema do RadStudio, né? Da interface do RadStudio ali, do ambiente. E com isso veio também essa interface junto, o Theming Services, que nos permite então trabalhar com temas do ambiente. Legal, né? Eu queria só fazer um adendo ali, pessoal, aquela interface do meio ali, de grupo de projetos, para exemplificar aí uma ação legal com ela. Suponha que você tenha um grupo de projetos aí com 15 projetos, tá? E aí, eventualmente, você precisa compilar só alguns desses projetos. Por exemplo, o terceiro, o quinto e o 10º. E como você faz isso hoje? Você precisa ir manualmente. Né? Você vai lá no terceiro projeto, seleciona, compila. Depois vai no quinto, depois no 10º. E o que você pode fazer com o OpenTools API? Criar um formulário, exibir esses projetos no formulário com checkboxes do lado, né? E aí o desenvolvedor pode marcar quais são os projetos que ele deseja compilar. E isso fica de forma automatizada. Então, ele não precisa ficar esperando ali a compilação do projeto para compilar o próximo. O seu wizard vai fazer esse trabalho de compilar os 3 de forma automática, né? Em seguida ali, na sequência. Então, esse é um exemplo, tá? Estou dando esse exemplo porque é uma das funcionalidades que a gente implementou no wizard da DB1. Ok? Bom, pessoal, sem mais delongas, eu vou partir já para a demonstração prática, que aí a gente já vai ter uma ideia de como trabalhar com essas interfaces, ok? Vou aqui para o RadStudio. Nós vamos criar aqui um pacote novo, tá? Deixa eu já nomear ele aqui como... Vou salvar ele aqui. Já criei uma estrutura de pastas aqui nos 6 pontos. Aqui. Vou colocar como Wizard Code Rage. Tá aí o nosso pacote. A premissa para a gente começar a trabalhar com o OpenTools API é fazer referência a um DCP aqui, ok? Então vou navegar até lá. Esses 2 pontos, arquivo de programa, embarcadeiro, Studio, a versão do Tokyo. Lib, Win32, Release. Então aqui nós temos a DCP, designde.dcp. Então pelo nome a gente já sabe que é ela que vai fornecer acesso ao Tools API. Ok, adicionei, ela está aqui já. E agora eu vou criar uma unit nova. Certo? Primeiro aqui eu vou adicionar a referência então ao Tools API. Ok? Deixa eu salvar ela já como o Wizard, pode ser, né? E agora eu vou criar aqui então a minha classe. Vou colocar aqui tCodeRage Wizard Class. Vou virar ao contrário aqui, né? Tem o Wizard CodeRage. E aí, como nós vamos implementar algumas interfaces, essa classe precisa herdar de tInterfacedObject. E nós vamos falar quem é a interface principal. Iota Wizard, certo? Tá aí. Se nós compilarmos agora, o que vai acontecer? Erros. Por quê? Nós estamos aí, então, implementando a interface, então a gente precisa seguir todo o contrato que a gente tem com ela, que são esses 8 métodos. Certo? Então, vou entrar aqui na própria unit do Tools API e copiar os métodos que a gente tem que ter aqui na nossa classe. Esses 4 aqui. E se vocês notarem, essa interface, ela herda dessa aqui. Então, aqui nós temos mais 4 métodos.
Vamos colocar aqui então. E aqui. Certo? Tudo bem, pessoal. Aí você me pergunta, André, para eu criar um wizard, eu preciso implementar todos esses métodos? Não, você não precisa, tá? Alguns desses métodos aqui são para casos muito específicos. Por exemplo, after save, before save, destroyed e o modified aqui embaixo. Então, o que interessa para a gente são esses 4 aqui do meio, tá? Então, vou começar pelo id string, que esse aqui é só um identificador do nosso wizard, tá? Então, vou colocar aqui o wizard code range, né? E agora eu vou colocar também aqui no nome. Então, esse aqui é só um identificador, tá bom? Esse estado aqui, eu vou indicar que o nosso wizard ele está habilitado. Enabled. Ok, e agora a gente precisa de uma ação aqui, né? Justamente no método execute. A gente precisa fazer alguma coisa quando o desenvolvedor clicar no menu, tá? Então eu vou abrir o Notepad, tá? Algo bem simples, bem básico, mas é para a gente demonstrar o funcionamento do nosso wizard. Então declarei aqui o shell API e vou colocar shell execute. Passar 0 como handle, a operação vai ser de abrir, o nome do arquivo é notepad.exe, sem parâmetros, sem diretório, e aqui é show normal, a gente mostrar a telinha normal, né? E para isso a gente precisa fazer uma referência a Windows, certo? Muito bem, muito bem. Só isso aqui já deveria instalar o nosso wizard? Não, a gente precisa fazer mais algumas coisinhas, tá, pessoal? A gente tem aqui a funcionalidade, né? Então a gente precisa agora registrar o nosso wizard. Como a gente faz isso? Da mesma forma como a gente registra componentes, com a procedure register, ok? Então eu declarei ela aqui e agora eu vou implementar ela com uma linha só, algo bem fácil. Register package wizard. Então a gente já tem um método para isso. O que ele espera? Uma instância de uma classe que implementa a IOTA Wizard, que é o nosso caso, tá? Então eu vou criar uma instância dela aqui dentro. Tá aí. Então nós temos já o registro e a funcionalidade. Já vai funcionar? Quase. O que faltou a gente fazer é indicar o nome do menu, tá? Não vai ser esse nome aqui, tá? Não é esse getName aqui não. Aí você mostrar o texto ali, a descrição do menu que vai aparecer aqui no RadioStudio. Para isso, nós vamos fazer aqui uma implementação múltipla de interfaces. Tá? E nós vamos aqui adicionar o IOTA. Deixa eu fechar aqui embaixo para ficar mais fácil. Peraí. Aí. IOTA, menu, o wizard. Certo? Beleza, pessoal. E aí, se a gente compilar, o que ele vai reclamar? Que a gente tem que implementar o método dessa interface, que é getMenuText. Bem intuitivo, né? Pegar o texto do menu. Vou vir aqui e vou colocar ela. Tá bom? Qual vai ser a descrição do nosso... Vou colocar assim, ó. Code range, descrição do nosso menu. Abrir Notepad. Beleza, pessoal. Agora sim, nós temos aqui a descrição do menu, a funcionalidade, execute, né? E o registro. Com isso aqui, a gente já consegue fazer o seguinte, eu vou buildar, certo? Fiz um build. E agora eu vou instalar esse pacote. Opa, instalou. E aí você me pergunta, cadê o menu que a gente criou? Realmente, não está aqui. Ou tá, né? Por padrão, pessoal, quando a gente cria um wizard assim, né, dessa forma, bem padrão mesmo, o RadioStudio ele identifica isso e adiciona aqui em Help Wizards. Olha aqui o nosso cara. Code Range, abrir o Notepad. E se eu clicar, abrir o Notepad. Legal? E aí eu sei que agora começa a passar aí milhões de ideias na sua cabeça, de colocar atalhos para várias funcionalidades, né? Agora eu posso colocar atalhos para gerenciador de banco de dados, para um arquivo batch ou para abrir algum arquivo externo. Sim, você pode. A única coisa que ficou aqui não ruim, mas ficou desconfortável é o menu, né? Que ele fica em Help Wizards. Não que fica custoso entrar aqui, né? Mas é que seria melhor se esse menu tivesse aqui fora, assim como acontece com o GExperts e o CNPq, concordam? Né?
Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar outro pacote aqui, bem rápido, tá? Um package. Tá, e eu vou salvar no mesmo lugar ali. Vou colocar aqui o Wizard Code Rage menu agora, tá? Só para diferenciar. Project Group também vai ficar comum aqui mesmo. Tá bem didático, né? Então vou vir aqui fazer a mesma referência. Eu estou criando outro pacote, pessoal, porque quando eu estava fazendo os testes aqui, eu comprei o mesmo pacote, ele identificou que já estava instalado, e aí teve alguns erros, tá? E eu já vou dar a solução para isso, tá? Aqui e tal. Tudo bem, tá aí, eu consigo compilar. E aí eu vou colocar aqui o mesmo wizard, tá? Mesma coisa. Tá aqui, ó. Na verdade tem que criar um cara separado. Não, pode ser o mesmo, não tem problema não. Eu vou vir aqui desinstalar esse pacote, né? E aí nesse novo pacote nosso, na mesma que eu importei aqui o mesmo arquivo, né? A gente vai criar um construtor agora. Deixa eu até definir. Isso aqui não importa muito, mas eu vou definir as visibilidades. Tá? Construtor create. Tá aí. O que nós vamos fazer? Aqui a gente vai criar menus em tempo de execução. VCL pura, tá, pessoal? Então, main menu, main menu. Ele não vai reconhecer porque precisamos daqui da VCL menus. E agora eu vou obter uma instância, a instância na verdade, desse menu do RadStudio. Como que eu vou fazer isso? A partir desse momento a gente começa a trabalhar com typecastings, ok? Então eu tenho aqui uma função chamada Borland Services e eu vou fazer um typecast para IntaServices. Você me pergunta, mas as interfaces do Delphi não era IOTA? Sim, isso aqui também é do OpenTools API. Esse NTA significa Native Tools API, significa que são interfaces, algumas interfaces específicas para a gente acessar componentes internos do Delphi, como o menu, certo? Então se eu der um ponto aqui, já consigo acessar quem? O main menu. Esse cara é esse cara aqui em cima, tá? E agora eu vou criar assim, ó, um menu code rage, menu item. Create, quem vai ser o pai dele? O main menu do RadStudio. E agora eu vou definir o caption, vai ser pacote code, pode ser pacote code rage é junto. E vou definir também o name. E agora eu vou adicionar esse menu no menu principal, main menu.itens.add. E tá aqui, pessoal. Então a gente tem agora um menu que vai aparecer aqui em cima, né? Mas agora a gente precisa também de um submenu que é para o Notepad. Certo? Então vou adicionar aqui também Notepad. Menu item. E agora eu vou fazer basicamente a mesma coisa, tá? Vou vir aqui e dar um rage, certo? O pai dele vai ser esse aqui agora. E vou colocar o caption dele vai ser abrir Notepad e o name dele vai ser abrir Notepad sem espaço, tá? E aí eu vou colocar assim, menu code rage ponto adiciona para mim esse cara que eu criei, Notepad. Funciona? Quase. A gente precisa agora de um manipulador de eventos, né? Que é um clique. Vamos definir isso aqui. Tempo de execução mesmo. Aqui, ó. Vou colocar o nome de abrir Notepad e colocar ele como privado. E eu já sei que a assinatura, né, é a mesma padrão aqui, ó. Seguindo a padrão dos eventos que a gente já conhece. Certo? E o que vai fazer esse abrir Notepad? A mesma coisa que a gente faz aqui. Tá? Inclusive a gente pode até apagar ali embaixo, né? Mas eu vou deixar ali, tá, pessoal? Então, muito bem. Agora temos aqui esse menu novo que a gente definiu aqui, né? Vamos ver se compila aqui, pessoal.
ver, consegui. Agora eu vou dar um install. Opa, instalou. E o que acontece aqui em cima? Já temos nosso pacote. Nosso menu. Pacote CodeRage. E aí eu clico aqui. Quem que temos? Abrir Notepad e abre o Notepad. Legal, né? Então aqui a gente já consegue ter o mesmo comportamento que o GExperts e o CNPack, por exemplo. Legal, né? Tô bem, pessoal. E aí eu comentei com vocês sobre os erros que eu tive, né, no trabalhar com pacotes. Inclusive, eu queria aproveitar e falar sobre os dois aqui, os mais conhecidos, GExpert e CNPack, que eles não trabalham com pacotes. Você não precisa abrir, né, vocês já tiveram a oportunidade de usá-los, você não precisa abrir um pacote do CNPack, por exemplo, e compilar igual a gente fez agora. Eles não trabalham dessa forma. E também não é o instalador deles que fazem isso. Qual que é a abordagem deles? É por DLL, que é muito mais fácil. Né? Aqui, por exemplo, se eu fizer uma alteração, talvez, né, e tentar instalar novamente, ele vai falar que está instalado de novo. Aí, tá vendo? Aí. Então, com o DLL, a gente consegue fazer isso de forma mais flexível. Tá? E é o que a gente vai fazer agora, tá, pessoal? Eu vou fechar esse projeto aqui, então. Eu vou copiar esse nosso wizard aqui para a segunda pastinha, ó. 2 exemplo DLL. Vou colocar aqui que agora a gente vai fazer um novo projeto, ok? File new, other, DLL. Opa, aí, agora sim. Deve ter sido por causa dos pacotes. Acho que eu vou até desinstalar os pacotes, né? Porque já começa a dar aqueles probleminhas ali. Tem outro aqui ou não? Não, é só esse mesmo. Vou aqui salvar a minha DLL. Ok, deixa eu colocar naquela pasta lá. Vou colocar como CodeRage DLL. Certo? Premissas. Assim como no pacote a gente precisa fazer algumas coisas para trabalhar com o Tools API, aqui para DLL também. Precisamos entrar aqui no Options e definir que os pacotes em termos de execução serão linkados aqui, ó. Ok? Só marcar true. Beleza. Agora eu consigo trabalhar com o Tools API nessa DLL. Então eu já consigo vir aqui, Tools API. Ele vai falar que não existe, mas não existe mesmo. Se eu compilar, tá certinho, existe sim. Certo? Bom, pessoal, e como a gente está trabalhando com DLLs, nós precisamos fazer um exports aqui de um... vou colocar aqui carregar o wizard, pode ser, né? De um método. Eu vou colocar aqui um name apontando para o wizard entry point, que é algo também do Tools API, ok? E aonde que está esse carregar wizard? Peraí. Vou adicionar aqui o wizard, que é aquela classe que nós criamos para o pacote, né? Já está tudo aqui, ó, Notepad, tal. E aí, eu vou criar agora uma função bem específica, tá? Tem uma assinatura bem particular. Tá? Vou carregar o wizard e agora vem a assinatura. Primeiro eu preciso de uma interface do tipo Borland DS Services. Depois eu preciso de um procedimento de registro, register proc, do tipo wizard register proc. E depois um var aqui, terminate, do tipo wizard terminate proc. É do tipo boolean, stdcall por ser uma chamada de DLL. Eu não vou entrar em detalhes, pessoal, sobre esses parâmetros porque não dá tempo, tá? Mas é só pra gente fazer funcionar aqui a nossa DLL. Então, o result vai ser tudo aqui. Vou colocar true, mas vale algumas validações também, tá? Para ver se dá para instalar o wizard, se não vai ter algum problema e tudo mais. Devo ter errado alguma coisa aqui, né? Bom, na hora que eu compilar vai dar esse problema. Vai dar aqui, vai indicar para mim. E também eu preciso fazer assim, register. Ah, não. Mas eu sei, né? Por que tá dando problema. Porque aqui é só a assinatura e aí eu faço a implementação aqui embaixo. Passou por pouco, hein? Então aqui é true, ok? E aqui eu vou chamar esse register proc, que é do parâmetro, e quem que ele espera? A mesma coisa, tá vendo? Ele espera uma instância de uma classe que implementa o AutoWizard. Então eu vou passar o mesmo cara aqui, ó, wizard CodeRage, tá? Ok.
Tá aí. E como nós não estamos trabalhando mais com pacote, não preciso mais do procedimento register. Então eu vou apagar aqui e apagar aqui. Vamos ver se está compilando. Compilou, né, pessoal? Beleza. Certo. Se compilou, aqui, ele gerou a nossa DLL lá na pasta, certo? Cadê ela? Aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa DLL para alguma pasta mais específica aqui. The Wizard. Aqui, ó, os testes que eu estava fazendo. Deixa eu apagar aqui. Copiar essa DLL para cá, tá? Seu Wizard Code Rage DLL. E agora a gente precisa indicar para o RadStudio que a nossa DLL existe e que ela tem que ser carregada, certo? Onde fazemos isso? Pelo registro do Windows. Nós vamos entrar aqui em Current User e agora que vem um ponto importante, ó. Software, embarcadeiro BDS 19, que é a versão do Tóquio. E aqui eu tenho uma chave chamada Experts. Olha só quem está aqui. O CNPAC e o GExperts. Olha que bacana. Com DLLs. Então, quando você instala eles, o instalador desses wizards, eles jogam essa DLL para essa pasta aqui específica e registra aqui no Windows. Aí o que acontece? O RadStudio, quando você inicia ele vai percorrer, né, o que tem aqui dentro dessa chave e carregar essas DLLs. É aí que faz esse binding, né, do nosso wizard com a ferramenta. Então vamos aqui adicionar uma cadeia de caracteres, colocar code rage, tá? E eu vou colocar o caminho do nosso DLL. Opa, não é esse aqui não, é esse aqui, seu wizard. Já já eu vou falar por que eu copio a DLL de um lugar para o outro, tá? Já já eu comento. Seu wizard code rage.dll. Opa, dll.dll. dll. Tá aí, certo? O que a gente precisa fazer agora? Eu vou até mudar aqui, pessoal, para não ficar muito confuso, ó. Vou tirar isso aqui e colocar dll code rage, tá? Que vai ser o caption aqui em cima. Tá, deixa eu compilar de novo e copiar de novo lá. Muito bem. E agora, para aparecer aqui, eu preciso fazer o quê? Reiniciar o RadStudio. Tá? Vou fechar ele aqui. E vou abrir o RadStudio novamente. Vamos ver quem está lá. Olha só quem apareceu aqui, ó. DLL Code Rage. Então ele já fez aquele binding por aqui, né? E já adicionou o menu pra gente. E ele tem ação? Sim, tem ação de abrir o Notepad. Então, o que acontece, pessoal? Aqui fica muito mais fácil. Você consegue só distribuir essa DLL para uma equipe de desenvolvimento Delphi, por exemplo, e pedir para eles fazerem esse registro. Ou então, vocês podem fazer igual fizemos lá no DB1. A gente criou um instalador, tá? E esse instalador ali pega a DLL e joga para uma pasta específica, né? Uma pasta fixa. Em seguida, ele mesmo registra aqui no registro do Windows. A gente usou o Windows Setup. Então é só você fechar o Delphi lá na máquina do desenvolvedor, rodar o instalador e abrir o Delphi novamente, que já vai estar lá o menuzinho com todas as funcionalidades. Legal, né? E é isso aí, pessoal. Encerrei a segunda parte, né? E agora a gente vai partir para uma parte um pouquinho mais avançada, tá? Dessa nossa palestra aqui. Primeiro eu vou mostrar para vocês um cenário do porquê que nós vamos entrar agora em uma parte mais avançadinha. Tem aqui, ó, uma aplicação. Ok? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ó, uma aplicação que tem... É um formulário simples, tá? Tem um client dataset e esse client dataset, ele carrega os dados de um XML. A customer.xml, que vem na instalação... É um XML de exemplo que vem junto com a instalação do RadStudio. Então, usei ele aqui para fazer esse exemplo. E aí eu tenho um botão aqui, chamado processamento, que ele faz um loop no dataset. Tá? E aqui a gente imagina algum processamento, tá? Bem complexo aí. Eu vou colocar aqui um breakpoint, tá? Porque eu quero ver o conteúdo desse dataset nesse momento. Rodei aqui. Apertei. Tá. Temos aqui o client dataset. Se eu quiser ver o conteúdo desse dataset, eu não consigo.
Tá? O máximo que eu posso fazer é entrar no Ctrl F7, que é na janela de Evaluate Modify, e, sei lá, Record Count, talvez? Vou colocar Record Count. Eu sei que tem 55 registros, mas quais são os registros, né? Quantas colunas tem? Como que eu posso ver o conteúdo, né, de uma forma mais fácil? Não tem como. Então a gente vai desenvolver um wizard que ele vai ler esse dataset aqui e mostrar os dados em um formulário. Bacana, hein? Vamos lá? Então, vou fechar aqui. E aí, pessoal, é o seguinte, para a gente ir ainda mais rápido, eu vou pegar os exemplos que estão aqui, ó. Exemplo, não, os arquivos, né, que estão no 2, no exemplo 2, e eu vou colocar no 3. Certo? Muito bem. Deixa eu vir aqui, abrir ele. Nós vamos lá agora para aquela exemplo visualizador. Vou aqui carregar minha DLL, tá? O wizard está aqui também. E aí eu vou fazer a importação aqui de um formulário que eu já criei, tá? Já deixei pronto. Deixei aqui em Common, que é um visualizador. O que ele é? Ó? Olha só. Ele é só um formulário tradicional, né? VCL. Ele tem uma DB Grid com alinhamento ao client. E aí um client dataset, um data source. E o que ele faz? Ele carrega um XML que está nessa pasta aqui, ó, ccoderage 12 dados.xml. Então, o nosso wizard vai gerar esse arquivo. E aí, quando a gente abrir esse formulário, ele vai carregar esse arquivo que nós geramos. Já eu vou explicar do porquê desse repeat aqui, tá? Um pouquinho mais para frente. Então, tá bom. Eu vou aqui, então, adicionar esse... cadê? Coderage Common. Tá aí. Bom, aqui ele deu uma mensagem falando que eu estou adicionando um projeto que faz uso da VCL. E se eu quero adicionar essa dependência, então manda ver. Tá aí, ó. Temos aqui, ó, comum, tá? O nosso formulário tá aí. E o que vai diferenciar? Então agora a gente vai trabalhar com uns recursos um pouquinho mais avançados, tá? Vou vir aqui, trocar isso para visualizar dataset. Trocar aqui também, que eu vou apagar, né? E os menus também, eu vou dar uma ajeitada ali, tá? Vou colocar aqui, ó. Visualizar dataset. Aqui é o caption, né? Então pode ter espaço. Aqui assim, e aqui é o visualizar dataset, beleza. E agora eu preciso trocar o nome desse menu? Não precisaria, né? Mas para ficar bonito eu vou trocar. E agora eu vou, aproveitando, eu vou mostrar um recurso que talvez vocês não conheçam. Ó, eu vou selecionar tudo aqui, tá? E eu vou habilitar o Sync Edit aqui do lado. Ó, viu que mudou um pouquinho a corzinha, né? E agora eu vou mudar o nome dessa minha variável. Então vai ser agora menu visualizar dataset. Olha só que ele já faz toda a substituição aqui no corpo do método. Legal, hein? Beleza, pessoal. Tá tudo certinho aqui. Aqui eu vou manter, né? DLL Coderage e tudo mais. E aí nós vamos trabalhar agora com esses recursos novos aí que a gente não viu ainda. Primeiro, eu vou ter aqui uma variável chamada texto selecionado. Então, eu vou querer mostrar o conteúdo do dataset que eu seleciono no editor, ok? Como que eu obtenho o texto selecionado? Nós vamos fazer o Borland IDE Services, mais um cast, né? Mas dessa vez vai ser para... deixa eu lembrar, IOTA Editor Services, que nos dá acesso aí ao editor aqui mesmo, ok? Então o que eu tenho aqui, ó? Top View, ponto, getBlock, isso mesmo, acho que não aparece aqui, mas é getBlock, ponto text. Com isso aqui eu consigo pegar o texto selecionado no editor, igual eu fiz aqui agora, ó. Tá vendo? Então aqui eu já tenho o texto selecionado. E aí, pessoal, eu vou montar agora uma expressão, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui o que nós vamos fazer, tá? Ó, quando eu dou o Ctrl F7 aqui, eu tenho uma expressão, tá vendo? Então, você colocar uma expressão aqui, .record count, tal. Então, nós vamos montar pelo wizard essa expressão aqui dinâmica, né? De forma dinâmica, porque vai pegar o nome do dataset que está no editor. E nós vamos simular o pressionamento desse botão aqui, ó, Evaluate, ok? Então, beleza, deixa eu voltar lá agora. Exemplo 3. Onde estávamos? Aqui.
Então agora eu vou montar minha expressão. Vou fazer um formato aqui, tá? Que vai ser assim, ó. Porcentagem S, ponto. Save, não. Ponto save to file, tá? É assim que a gente vai fazer a exportação, né? Do nosso arquivo. Pronto. Aí ficou legal. Para um arquivo específico. Quais são os dois valores, né? Deixa eu colocar esses úteis aqui para usar o format. Quem são os valores? Vai ser o texto selecionado, que é o que vai vir aqui, ó. Tá vendo? Texto selecionado. E o segundo valor vai ser... Como é que é aquele meu arquivo lá? C, code range. Tá? Ele vai gerar bem na pasta raiz aqui, né? Aqui, ó. Tá aí. Então, também tem a nossa expressão montadinha. E agora a gente vai pegar, pessoal, quando você depura um programa Delphi, você tem acesso a uma thread de depuração, tá? Que aqui é iota thread. Então, a gente vai obter um ponteiro para essa thread que está ativa naquele momento. Como isso? Mais um casting, né? E agora vai ser para iota debugger services. Ponto. Quem que eu tenho aqui, ó? O processo atual, ponto, a thread atual. Cadê? A thread atual, certo? Fechou. Tenho aqui já a minha, o ponteiro aqui para minha thread. E o que essa thread consegue fazer para mim? Se eu vim aqui e colocar ela, ponto, olha o primeiro método, evaluate, que corresponde àquele botãozinho evaluate que eu mostrei para vocês, certo? E o que ele espera que a gente... Isso aqui, na verdade, é o que o Delphi executa por baixo dos panos, né? Então, primeiro, o que a gente precisa? Da expressão, que a gente já montou ali, né? Depois, esse result aqui eu vou deixar em branco, tá? Que eu não vou ler o resultado que ele vai mostrar pra mim, ali na telinha, né? O tamanho também eu vou deixar 0. Esse aqui é um parâmetro out, então a gente vai ter que especificar ele aqui, né? Chama can modify boolean. E vou colocar ele aqui. Próximo. Esse allow side effects significa que a gente vai permitir, colocar true, que a thread faça processamentos, vamos dizer, paralelos, né, para conseguir fazer a execução desse comando nosso, dessa expressão. Ok? Specifier eu vou deixar em branco também. E agora a gente tem 3 outs aqui, ó. Result address, result size e result val. Vou já criar aqui. Address, vou criar tudo junto, né? Result size, result val, do tipo cardinal, se não me engano. E aí vou colocar todos eles aqui, então. Tá aí. Com isso a gente faz o nosso evaluate. Legal, né? Então o último passo agora é a gente fazer então a abertura do formulário. Ok? Porque ele já vai ter criado esse arquivo, né? Então, pessoal, eu vou fazer a abertura aqui sem me preocupar com o gerenciamento de memória, tá? Não vou colocar em um try finally, nem nada disso, porque é um exemplo bem rápido e bem didático, né? Mas isso aqui, na prática mesmo, a gente extrairia isso aqui tudo para métodos separados. Isso aqui em try finally, teria várias validações aqui para a gente, por exemplo, validar se é mesmo um dataset que ele selecionou, certo? Mas aqui, vou fazer bem direto, tá? Vamos pensar no caso bem feliz. Então, criei, vou dar aqui um show modal e depois eu dou um free nesse formulário. Beleza, pessoal, tá pronto. Então, a gente aqui obtém o texto selecionado no editor, depois monta a expressão, que vai ficar assim, ó, texto selecionado, por exemplo, client dataset 1, save to file, para esse arquivo aqui. Aí eu pego um ponteiro para thread de depuração do Delphi, ali naquele momento, e eu faço um evaluate, eu chamo um evaluate, passando todos esses parâmetros aqui, ok? O que importa mais, na verdade, é a expressão, que é o primeiro, né, que a gente montou. E em seguida eu faço a abertura do formulário. Então vamos ver se está compilando. Compilou, pessoal. Então vou fechar o RadStudio novamente, tá? Ele gerou aqui a DLL.
Gerou. E agora eu vou colar aqui. O que acontece, ó? Olha lá. Tá vendo? Ele está falando que está em uso. Né? Eu fechei o RadStudio, mas ele ainda está na memória fazendo os procedimentos de fechamento. Então é por isso que eu tenho que mover para outro local. Né? Se eu colocar aqui, ó, no registro aqui, colocar a pasta de output do DLL, eu não consigo compilar nunca mais. Porque na hora que eu for compilar, ele vai falar que aquele DLL está sendo usado por algum programa. E que programa é esse? O próprio RadStudio. Então, a melhor abordagem que eu acho aqui é você ter uma pasta de debug, né? Aqui já liberou, ó. De debug, tá vendo? Ó? Win32 debug. E aí pegar esse DLL e colocar numa pasta separada. Tá? Que aí fica mais fácil de você manipular isso aí. Compilou ali e joga para cá. E esse diretório que é o que está registrado lá no registro do Windows. Então, vou abrir aqui novamente. Deixa eu ir bem rapidinho aqui, que o tempo aqui já está quase estourando. Vou abrir aqui novamente aqui a aplicação, pessoal, aquela mesma aplicação lá. E eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou vir aqui e colocar o breakpoint e tal. Deixa eu ver se ele está aparecendo aqui já. Ó. Ah, visualizar dataset, ó, beleza. Então eu vim aqui, selecionei, tá? Deixa eu apertar aqui. Isso. Já está aqui, né, em depuração, selecionei e agora eu vou vir aqui e visualizar dataset. Olha só, abriu o meu formulário com os dados que estão nesse dataset aqui. Então eu consigo visualizar o conteúdo de qualquer dataset em modo de depuração. Imagina o tanto que isso aqui pode ajudar nas atividades de evolução, correção. Então essa foi uma das funcionalidades que nós criamos lá para DB1 e que o pessoal mais gostou, né? Que realmente tem uma utilidade muito boa. Certo? Tudo aí, pessoal, os dados, ok? E aí eu queria só, então, fazer um adendo daquele repeat, né? Que eu falei para vocês, que eu coloquei lá. Aqui. Temos aqui um repeat, ó. Ele faz aqui... Opa! Aqui, ó. Um repeat de meio segundos até que esse arquivo exista. Por que isso? O nosso wizard pode acontecer dessa expressão aqui, ela demorar um pouco. Principalmente quando o dataset tem muitos dados. Então, a gente pede aqui o evaluate e o compilador vai em seguida, entendeu? O fluxo aqui vai... não espera o retorno disso aqui, tá? Então, a gente chama o evaluate e ele já abre o formulário em seguida. Então, pode acontecer de quando eu abrir o formulário, o arquivo ainda não está pronto, certo? E ele pode dar um erro de que o arquivo não existe ou que o arquivo não foi criado. Eu coloquei aquele repeat, mas não é a melhor forma, tá? O modo mais adequado é trabalhar com... aqui eu abri o meu blog, tá? É trabalhar com uma interface. Aqui nessa parte 4 eu falo justamente sobre isso. Aqui, ó. Trabalhar dessa forma aqui. Você chama a interface Debug Services e processa os eventos de depuração pendentes. Ok? E você usa uma variável de controle aqui até que o evaluate finalize. Então, tem aqui um notificador, depois eu removo, né? Essa aqui é a melhor forma, tá, pessoal? Eu não coloquei na palestra, porque ia ficar muito demorado da gente codificar. Mas visitem aqui, caso vocês queiram fazer esse visualizador, ou algo semelhante, e vejam esse código, que essa aqui é a melhor forma e dá certinho, tá? Não precisa daquele repeat lá, ok? Pessoal, aqui, deixa eu minimizar aqui. Esse aqui, então, ó, é a imagem do nosso wizard que a gente desenvolveu lá na DB1. São várias funcionalidades, ó, então a gente fez algo bem completo mesmo. Aqui, ó, é mais atalhos, a primeira parte. Atalhos, exclusão de cache de dados. Depois aqui, ó, temos compiladores, que é parecido com aquilo que eu falei para vocês do grupo de projetos. Então, se eu quiser compilar só os clientes, só os servidores, ou uma compilação personalizada, que ele aparece todos os projetos para mim e eu marco quem que eu quero. Depois eu tenho aqui algumas ações, que é o visualizar dataset, uma integração aqui com o Ransack, que é para procura de arquivos, e mais outras coisinhas aqui, tá? Teste de SQL e tudo mais. Depois eu tenho aqui 3 menus para selecionar bases de dados. Isso aqui, quando a gente aciona esse menu, ele altera um arquivo de configuração que nós temos no nosso sistema, para fazer alternar aqui, né, entre base de desenvolvimento, teste e homologação. Utilitários são ferramentas externas, e esse consultar wiki da Embarcadero é algo muito bacana, porque eu pego o texto selecionado, justamente como a gente fez,
e eu consulto o texto selecionado no wiki da Embarcadero. Ele abre a página já com a pesquisa feita para o desenvolvedor ver ali algum método ou visualizar as propriedades de uma classe, enfim. E aí com isso aqui, pessoal, a gente teve uma produtividade muito maior. Fica muito mais fácil trabalhar, né, com esses recursos aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Finalizo por aqui essa palestra. Agradeço muito para vocês que tenham assistido essa palestra aqui. Espero que venham novas oportunidades para eu abordar outros assuntos, certo? E agora eu entro ao vivo para responder as perguntas e dúvidas que vocês tiverem. Pessoal, muito obrigado. Explorem o OpenTools API e um grande abraço a todos. Até mais!